Então, a gente está recebendo mais uma vez, muito feliz mesmo, de verdade, gente. Verdade. Estamos recebendo esse casal, tá? É um casal de advogados muito bem conceituados, onde estão, porque eles são de Inhoaíba, não é isso? Aí, estão em Inhoaíba, estão mudando em Inhoaíba, tá? Isso é muito bom, a gente fica muito feliz e orgulhosos, né? De ter vocês aqui com a gente. Denise, como advogados, conseguem nos dizer quais são os maiores desafios legais das famílias ativas? Gente, eu tô maravilhosa, seguindo o roteiro. Meu Deus! Não, antes dessa pergunta, eu tenho uma dúvida. Então, tira. Existe alguma especialidade no direito para famílias atípicas ou não? É o civil. É civil, né? Área civil. Bem, vamos lá. Dentro do direito existem vários nichos que são decorrentes de outros, ou como se fossem subnichos. Sim. Então a gente tem, por exemplo, colegas que são especialistas em direito educacional. Então lidam muito da relação de consumo entre pais e instituições de ensino. A gente tem também colegas que se focalizam no direito à saúde, porque aí você também debate a questão dos contratos de planos de saúde. Você também tem as nuances do direito previdenciário, ou seja, quando aquela questão vai chegar em direitos de caráter previdenciário ou assistencial para aquela pessoa portadora de necessidades especiais. Então, na verdade, existem vários subitens, subnichos dentro do direito, especialmente dentro da área, por exemplo, do direito do consumidor, que também é um desdobramento do direito civil. Então, na verdade, a gente tem um leque aí. Assim, na realidade, você diz um direito específico. Isso, não tem. não tem. Assim, específico, uma formação específica, direito dos autistas, não tem. É porque eu acho que vai acabar tendo essa tendência, não? Eu acho interessante ter, porque, assim, está sendo um tema que ainda tem muito o que se falar, né? As pessoas estão muito cruas ainda, muito sem informação. Sem jurisprudência? Não, na realidade tem até leis, tá? Para o direito do autista. Só que, assim, na minha concepção, eu acho que já deveria ter na grade, como tem direito sucessório, direito de superfície, direito dos autistas. Ou direitos da pessoa com PCD, da pessoa com deficiência. Deveria ter. Por quê? Porque, assim, as pessoas confundem muito a questão da deficiência também. As pessoas acham que deficiente é só o deficiente de muleta, o deficiente de cadeira de roda, é o deficiente visual. Então, se a pessoa não enxerga a olho nu nenhuma dessas, de repente, assim, essas deficiências ou imperfeições, né, a pessoa acha que a pessoa não é portadora não é pessoa com deficiência. Uhum. Só o que a gente consegue ver no fenotipo da pessoa, no fenótipo da pessoa. Porque então, na se realidade... Se não enxerga, se não ouve, se não tem a perna, se não tem braço. Isso, é uma luta que, assim, eu digo como uma família também, né? Assim, não tem como, né? Embora hoje eu vim, né, como Neves e Teixeira, como a doutora Denise Diogo, não tem como eu não trazer, porque hoje falo do direito dos autistas, estou buscando cada vez mais aprender, porque a gente nunca sabe tudo, estou buscando aprender, estou fazendo uma pós em psicanálise aí, pós em direito previdenciário, estou fazendo, e quero fazer um mestrado dentro do direito dos autistas. Nossa, vai ser excelente. Mas você vê que, assim, a vivência também acaba te trazendo especialização. Porque você está vivendo aquilo. Porque eu tenho um Experiência marido própria. autista com TDA. Ele é autista com comorbidade TDA, déficit de atenção. Eu tenho TDAH, sou laudada com comorbidade, dislexia. Da última vez que eu vim, eu ainda não tinha o laudo fechado. Isso, hoje eu tenho um laudo fechado de TDAH com comorbidade de dislexia. Eu tenho um filho que é autista com TDAH e o TOD. E, assim, as pessoas não têm noção. As pessoas têm que aprender a forma de abordar, porque cada um desses transtornos tem uma maneira de você tratar, até porque nenhum autista é igual. E essa é a nossa luta com relação a leis, porque as pessoas, assim, não têm esse olhar. Não tem esse olhar de acha assim, e na realidade, até aproveitando o suporte 1, tá, que é o autista em HD, autista clássico, que geralmente é aquele que é funcional e consegue trabalhar, são os que mais se suicidam. São os que mais sofrem, né? Por quê? Porque as pessoas falam, ele não tem nada, mas ele não deixa de ser autista. Uhum. Ele não deixa de ser autista. Inclusive, é importante falar sobre isso em outro aspecto. Por quê? Porque o conceito de deficiência, ele, na verdade, é mais amplo do que muitas pessoas imaginam.
Porque a deficiência engloba a deficiência física, a deficiência intelectual, a deficiência sensorial, ou seja, também é considerado... Por que na verdade a pessoa que tem o TEA, ela é equiparada ao portador de deficiência? Porque ela tem um transtorno que altera uma percepção, às vezes, de realidade, questão sensorial. Tanto que vocês têm níveis de suporte, por exemplo, existem casos de nível de suporte 2, 3, onde você tem pessoas não verbais, você tem pessoas que elas têm uma barreira com o seu relacionamento com o mundo, de acordo com o nível de suporte. Então, esse indivíduo também ele é considerado deficiente, porque você tem a deficiência sensorial, você tem a deficiência intelectual. Então, por exemplo, por que está se lutando para a questão, inclusive, de se abarcar também como portador de deficiência a pessoa que tem outros tipos de transtorno, como é o caso do TDAH, a dislexia, que são, por exemplo, questões que geram, em alguns casos, uma dificuldade de aprendizagem. Ou seja, também é um tipo de barreira da pessoa com o mundo. Então ela também poderia ser enquadrada como uma deficiência sensorial. E está se lutando a projetos de lei aí, tramitando, para que também se possa equiparar ao portador de deficiência. Então, muitas pessoas não têm essa noção da amplitude do que é a questão da deficiência. Que a própria lei, o Estatuto do Portador de Deficiência, que é a Lei 13.146, ela conceitua também como deficiente essa pessoa que tem uma deficiência sensorial, uma deficiência intelectual. E muitas pessoas não entendem isso, e por isso a importância, inclusive, de uma outra lei que eu acho ela fantástica, e deixo aqui o meu aplauso também pela luta do Marcos Mion com relação ao filho dele, o Romeu. Todo mundo acompanha bem a luta dele. Sim. E ele foi um cara que foi peça-chave para que a gente tenha hoje uma legislação importante, que é a Lei 3.977, que ela fala da carteira de identidade para o portador de transtorno de espectro autista, né? Porque muitas pessoas têm determinados tipos de deficiências e algumas doenças que elas são ocultas. Então, a olho nu você não percebe. Então, muitas vezes você tem uma criança, um adolescente que ele tem uma necessidade especial que não é visível. Então, foi importantíssimo esse avanço, né? Vou até mostrar para vocês. Hoje, aqui. então, já consta, né, na identidade, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso é importante para a gente mostrar ao público. Aqui, ó. Ó, gente, tá vendo a minha identidade? Ela tem uma identificação aqui em cima, tem um símbolo aqui, tá vendo? Ó, na identidade, ó. E aí, ó, cuidado para aproximar por causa da numeração. vou mostrar tá? pra vocês. Tá. Aqui, ó. Aí você ganha o crachá também. Aqui o crachá. Aqui, ó. Também tem. Legal. Que maravilha. Gente, E vocês tira estão no empenhados Detran. mesmo, hein? Você faz. O Aqui, João ó. também tem. Só e tá Aí você- tem o Isso. símbolo, Tem o gente. símbolo. Tem o do símbolo que autismo. identifica Muito que legal. aquela pessoa é portadora de transtorno de espectro Sim, autista. muito legal. Então isso é muito importante. Foi feita essa alteração na lei que regulamenta os direitos do portador de transtorno de espectro autista, que é a Lei 2.764. Então veio essa lei, que é chamada até carinhosamente, né? Lei Romeu Mion. Aham. Ah, é, porque merece, né? Né? É a lei do Mion. Não, é o Romeu não, é a Mion. lei que foi Romeu dada ao nome do Mion. filho Do dele. filho dele. Muito legal. Isso aí. Mas foi uma luta que ele começou. Que ele começou a levantar levantou. também. Ele tem um filho. E É, a não, questão sim. acabou chegando também ao Congresso Nacional e toda essa pressão e também usando também a mídia, né? As redes sociais Tão também têm a lutando, sua consegue, né? importância. E aí houve sim essa sensibilidade dos representantes aí do Poder Legislativo, então editou-se essa norma que complementa a lei do portador de transtorno de espectro autista. Então foi uma vitória muito importante, assim como hoje a gente vê, por exemplo, uma lei de 2021 que fala da questão da necessidade, é a Lei 14.254, que ela fala da necessidade de atenção especial no âmbito escolar, no âmbito de saúde, para as pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e outros transtornos de origem psíquica, como também é o caso da dislexia. Por quê? Se exige essa questão de uma atenção especial. Por quê? Hoje vocês, por exemplo, verificam que em muitos estabelecimentos comerciais, alguns estabelecimentos bancários, existe inclusive uma área de acolhimento para, por exemplo, mães que chegam às vezes no banco e tem às vezes um filho com grau de suporte e às vezes a criança ela começa a ficar um pouco mais agitada, ela começa a ficar um pouco tensa. Então tem locais assim específicos de acolhimento para esses responsáveis quando chegam no banco com toda a questão de identificação a essa
a questão. E um outro item que tem me chamado muito a atenção, e isso eu falo com tristeza, nós temos visto que mesmo com uma legislação específica, inclusive tem uma penalidade específica. A Lei 2.764, quando ela fala dos direitos do portador de transtorno de espectro autista, lá no artigo 7º, ela fala que é proibido a estabelecimentos de ensino recusarem matrícula Isso tá a acontecendo. portadores de transtorno de espectro autista, sob pena de multa que pode variar de 3 a 20 salários mínimos. E ainda vemos locais que têm criado embaraço. E, inclusive, se fala da questão no âmbito do serviço público, aí digo também nas redes estaduais e municipais, que isso, inclusive, pode ensejar a abertura de processo administrativo contra Que aquele bom, diretor pelo de menos escola sim. que pode vir a ser apenado ao Sim. final com perda do cargo Sim. público. Entendeu? Sim. Então, são questões extremamente Tem graves. penalidade, não fica em Isso. branco. Você Sim. não pode simplesmente achar, mas ele vai ter dificuldade de acompanhar as outras crianças. Ele vai ter... Não, porque hoje a grande luta que se levanta, que se tem, é da plena integração. O Brasil, inclusive... Inclusão. É, porque a própria Inclusão. Constituição diz que a gente tem direito à educação, Sim. saúde. Sim. Então, como que a própria lei vai contra ela mesma? Não pode. Então, por isso a luta, eu acho que é importante realmente a gente começar essa luta. Eu fiquei muito, assim, feliz em ver que já se tem um movimento, né? movimento. Não tem sim já um movimento. se tem esse, e muito, eu, assim, fiquei bem surpresa. Com a Eu não- identidade, né? Não Sim. sabia que já tinha lei Tem Credencial. com identidade, relação tem a identidade. Isso é bom, porque quando você vai matricular uma criança numa escola ou vai em algum lugar fazer algum registro, Sim. a gente já sabe, não, peraí, eu não Isso posso aí. tratar igual todo Sim. mundo, né? É uma pessoa que tem algo diferencial, um diferencial para poder a gente saber lidar também. Ter Com paciência, se você, não vou tratar igual todo mundo. Já está. Porque tem realmente um critério a lidar com ela. Então, isso já é um pontapé inicial, né? Na semana passada, rapidinho, tá, Jace? Que a Jace quer falar. Mas na semana passada, é legal mesmo que realmente os assuntos se complementam, né? Porque a Lívia trouxe essa questão da escola, né? E é legal que aqui vocês estão ratificando em forma de lei. E eu, enquanto professora, porque eu fiz licenciatura, a gente já sabia disso, né? Isso já tem 20 anos que eu fiz faculdade. E a gente sabe que a escola não pode negar. Já há 20 anos atrás a gente já sabia disso. Só que é interessante ver que a lei realmente está ratificando uma situação, né? Que a gente está vivendo um contexto de mudanças, né? E esse contexto de mudanças realmente traz pra gente coisas que, tipo, há 20 anos atrás a gente já sabia que não podia acontecer. Mas está tendo que ter sanções para que realmente cumpra-se. Isso. Né? Porque, assim, infelizmente, o que está acontecendo? As escolas, o poder público, sabe, né? Eu digo assim, escola, poder público, porque as escolas públicas, né? As escolas particulares. Sabe que tem a legislação, tem a lei, e, assim, na realidade, querem negociar a lei. Tá? Por quê? Eu sei que a dona Ângela me fez uma pergunta aqui, né? Aí Não, o Diogo tem problema, vai voltar. acabou Não tem falando. problema, fica à vontade. Só que quando eu falo, eu particularmente, quando eu falo como uma mulher atípica, né? Eu falo como uma esposa atípica, como uma mãe atípica e como uma advogada. Então, eu trago, sim, o sentimento. Sabe? Hoje, dentro do que eu estou fazendo, ano passado eu fiz 15 anos como advogada e verdadeiramente eu posso dizer que com 15 anos como advogada, agora eu tomei posse de uma área que realmente eu estou fascinada. Por quê? Porque eu tenho muito essa questão assim do viver, né? Por que a questão da ativação, de tudo, da resiliência, eu sou uma pessoa que eu gosto de viver aquilo. Então, eu vivo a questão do autismo dentro da minha casa. Eu vivo as terapias, eu vivo tudo. Então, quando eu falo, eu vou concatenar a lei, sim, com a prática. A lei, sim, com o sentimento. E, na realidade, assim, eu digo que até falando, né, que eu sou... Sou filha de Deus, tenho a minha devoção, né? Deus, a Trindade acima de tudo, né? Família, tudo. Mas louvo a Deus por ter uma pessoa de status que o filho tem essa questão do autismo. Sim, porque divulga, né? Não é só divulgar, porque a gente não está lutando sozinho. Uhum. Porque é interessante ter, às vezes, assim, Deus é Deus maravilhoso. Ele não escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas certas. Porque, assim, eu vejo que nós temos um apoio. Sabe, o Mignon, ele tudo que se passa com relação ao autista, independente de onde for,
ele reposta, ele coloca, ele apoia. Tanto que nós temos um amigo que é o Chaldré, autista, o Guilherme, o Gui, ele é cosplay. E o Mion... Tamo junto, hein, Gui? Abração pra você, hein, garota? O Mion já apontou, beijo. já botou vídeo dele, ele é de Realengo, né? Ah, legal. De Realengo, tem 22 anos, salvo engano. Então, assim, porque assim, é muito difícil a nossa luta. Vou dar um exemplo. A lei fala da mediação, do professor de apoio. Sim. Só que as escolas, elas querem negociar. O professor de apoio, ele não é tão somente para o autista severo, suporte 3. Ele não é. Só que a escola, ela quer só colocar o mediador, que é o AE, né? Só para quem é o severo. O meu filho, ele tá como moderado. O João tá como moderado. E Nível embora 2, né? isso, embora o João ele é muito inteligente, porque assim, também digo, nem todos os autistas são inteligentes, nem todos, porque às vezes vem com uma comorbidade de deficiência intelectual. Então o que acontece? Ele precisa por causa do TOD. Ele precisa por causa do TDAH, porque quem tem o TDAH tem dificuldade de concentração. Tem vários pensamentos juntos. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, assim, eu até vi aqui que estava, né, se tramitando um projeto de lei para equiparar também, incluir o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, também a PCD, assim como o TDAH. Porque, gente, o TOD não tratado É um fio desencapado. é um fio desencapado que cresce e pode se virar um psicopata matando pessoas. E quando vê, já matou. A questão do transtorno opositor desafiador é muito sério. E fala-se pouco, né? Eu tenho vivido o transtorno opositor desafiador na minha casa com o meu filho. E assim, é muito difícil. É muito difícil, sabe? É muito difícil por quê? Porque o TOD, você tem que saber abordar. Se você não souber abordar, você, em vez de você melhorar aquela situação, você piora. Então, assim, as escolas têm que ter políticas falando sobre isso. Para poder a criança, no seu caso, para que a criança consiga também conviver bem Com os colegas. harmonicamente Isso aí. e vice-versa. Isso aí. Então, assim, por que eu tenho buscado, eu tenho batido muito nessas questões? Porque, assim, dia 2 de abril, na realidade, o mês de abril é o mês do Mundo Azul. Por quê? Porque dia 2 de abril é um dia internacional, é um dia mundial que foi estabelecido pela ONU. E eu vejo estabelecimentos, estabelecimentos falando, né, enfatizando, nós temos inclusão. Temos inclusão, mas só uma inclusão de placa, sem falar sobre aquilo. Uhum. Sem falar sobre aquilo. Eu vejo que até hoje, né, veio agora um insight para mim, que eu sou muito assim, né, um insight, que um assessor de um vereador me perguntou, Denise, você tem alguma coisa para que vire projeto de lei? Então eu vi um insight agora, então eu estou falando em primeira mão daqui na culpa é da minha mãe. Por quê? Porque, assim, para mim tem que ter algo, da mesma forma que tem a intolerância religiosa, tá? Sou cristã evangélica não religiosa, mas já fui de matriz africana, eu penso que cada um caminha na luz que tem, com relação ao autismo. Porque eu já recebi no meu canal do YouTube pessoas falando, é só fechar a porta que a iniquidade vai embora, é só fechar a porta que o demônio vai embora. Autismo não é demônio. Não. Então, para mim, tem que ter assim, um projeto de lei com relação a isso. Inclusive, Falando com relação a isso. Só te cortando, a professora Lívia, porque ela não, a gente realmente falou muita coisa. Ela teve um episódio desse, nem sei se, ela não conversei com ela sobre isso, mas acho importante a gente falar. Ela tava com o filho, deu uma crise na rua e uma pessoa veio tirar o demônio da pessoa, do menino. Ela falou, Aimee, ele só tava tendo uma crise, eu tava esperando ele terminar a crise dele pra gente ir pra terapia. Uma pessoa veio e foi tirar o demônio do corpo dele. Eu falei, gente, não. Ela falou, moço, ele tem autismo. Aí teve que explicar pra pessoa. Então, assim, a gente precisa realmente falar sobre o assunto, porque isso é muito importante, muito. E sério. Que as pessoas não entendem, acham que a pessoa tá manifestando o demônio. Não é, gente. A gente tem que saber o que é lé com cré, entendeu? Saber diferenciar muito bem o que é uma coisa de outra. E essa questão do acolhimento, eu me lembrei também, eu acho que a gente também tem que bater palma para quem realmente está fazendo, né? O Norte Shopping, a gente está aqui perto das proximidades do Norte Shopping, é um shopping que tem esse acolhimento. Eu fiquei surpresa de ver. E não só a sala do acolhimento. Eles fizeram, tanto que a professora Lívia foi convidada, ela participou. Estou falando porque ela testemunhou isso. Ela fez uma ação no Norte Shopping, porque eles convidaram ela por conta do dia
Mundial do Autismo. Então, ela foi fazer uma palestra, se eu não me engano, porque lá tem um consultório médico, tem uma ala lá de medicina e tem vários consultórios médicos, e eles convidaram ela para falar sobre o assunto, para fazer uma palestra e ações lá no shopping com relação a isso. Então, assim, aos pouquinhos vai se criando o espaço devido, né? Ultimamente, a gente consegue ver muito artista, né, falando dos seus filhos, indo para rede social expondo os problemas, coisa que a gente antigamente, as pessoas tinham vergonha, até mesmo de falar que tinha um caso dentro da sua casa. Hoje não, acho que as pessoas hoje tomaram mais coragem, estão com mais ânimo, e isso vai gerando, vai forçando também a justiça, vai pressionando também o poder público, né, os políticos a tomarem decisões favoráveis também, porque assim, o povo, gente, isso é muito interessante, vocês são doutores da lei, sabem disso. O povo é que faz a lei, na verdade, né? É a pressão do povo, é a necessidade do povo que acaba indo, né, para os projetos, né, de lei, para essas coisas todas. Então, é muito importante. E hoje a gente está vendo, assim, que tem muito caso já que eu jamais imaginava, até de filhos já adultos, né, que eu nunca pensei. E eu acho legal, porque, gente, hoje tem muito caso. Eu até perguntei esses dias, até perguntei à doutora que teve aqui, por que a gente está vendo tantos casos? Porque criou-se agora, foi agora que vieram? Não, é porque agora está dando visibilidade. Na realidade, não tinha. Sempre existiu. Mas não tinha, escondiam. A questão do laudo, que nem o meu sobrinho. Meu sobrinho foi dado como retardo moderado. E o meu sobrinho é autista. Então, assim, a questão que as pessoas dizem, fulano é mongoloide, isso era muito inteligente demais, fulano é um nerd, deixa ele lá no cantinho dele. E a pessoa tinha vergonha de só dizer, aproveitando, né, o gancho do que o Carlos falou, tá? Pra mim, mãe atípica, esposa atípica e uma mulher atípica que estou lutando, querendo também que o TDAH também vire PCD. Porque tem pessoas que têm um nível tão alto de não ter concentração que fica andando para lá e para cá e não consegue parar para trabalhar. O meu sobrinho, ele tem o autismo, tem o retardo moderado e o TDAH, e ele não senta, ele fica andando, ele começa a fazer e fica andando, então não tem condições de trabalho. E como ele falou com relação a esse termo deficiência, para mim, Denise das Neves de Souza Teixeira, das Neves da minha mãe, Souza do meu pai, Teixeira que eu conquistei, no caso, Teixeira dele? Eu digo que eu me sinto muito mais confortável em saber que o autismo, o TDAH, que o TOD é uma deficiência do que uma doença. Porque as pessoas querem taxar como doença. E o autismo não é doença. O autismo são questões de neurodesenvolvimento. Porque, em tese, as pessoas até falam assim, em tese, doença tem cura. O autismo não tem cura. Doutora, mas a senhora está falando que tem cura. E o câncer? Se for identificado cedo, você consegue, às vezes, contornar aquilo. O autismo não. O autismo que você tem é evolução. Mas uma vez autista, sempre autista, que eu também tenho sabatinado em falar muito com relação a isso, porque as pessoas falam muito do autismo infantil como se o autista não fosse crescer, como se o autismo vigorasse só na infância. Não, o autista cresce. Então tem que se ter também políticas para o autista adulto, que não tem. Políticas para o autista adulto não tem. Eu queria fazer um adendo, que eu achei interessante essa questão que o Carlos Alberto levantou. O que acontece, Carlos? O conceito de deficiência, como eu tinha falado no início, ele fala de deficiência sensorial. Então, na verdade, a pessoa que tem um transtorno de espectro autista, ela tem um neurodesenvolvimento comprometido nessa questão sensorial. Ele tem uma afetação na percepção dele de mundo, de realidade. Então, ali é que ele se amolda no conceito de deficiência, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz. Então, é por isso que se usa o termo portador de necessidades especiais, porque de fato é. Então, isso é um critério totalmente objetivo, que a própria lei, o legislador, tomou esse cuidado de, quando ele coloca o conceito de deficiência, ele coloca física, mental, sensorial e intelectual. Então, na verdade, a gente tem um conceito, um leque extensivo e não exclusivo. Ele, na verdade, ele se estende. Ele é mais para inclusão do que para exclusão, na verdade. Então, tanto a gente vê isso, que, inclusive, nós temos visto muita preocupação, porque, mesmo com uma questão legislativa específica, porque a lei que fala do transtorno de espectro autista,
ela também coloca um adendo, ela cria um dispositivo ali muito interessante no artigo 6, quando ela fala da questão de que os planos de saúde não podem negar a inclusão daquela pessoa pelo fato dela ser portadora de necessidades especiais. Porque começou a haver esse movimento das operadoras de plano de saúde falar, não, peraí, não estou você não querendo pode, aceitar. porque você tem que fazer uma terapia, toda hora tem que ficar usando o plano e tal. E aí houve um mover, inclusive, até foi uma questão que, mesmo com talvez algumas discordâncias, né, porque a gente sabe que o âmbito da política nem sempre a gente concorda, mas nesse ponto houve aí uma bandeira, um agir muito pertinente e eficaz do senador Romário para Sim, criar porque também aí, porque tinha um havia filho, né? Tem um filho também, né? Uma filha, tem né? que se Uma chama filha. Brown, a Ivy. E aí o que acontece? Luta muito, né, pela E aí inclusão. ele começou a se mover lá porque havia já uma questão de alteração legislativa no rol da ANS, justamente para excluir uma série de procedimentos, falar, olha, mas agora a lei mudou e então não pode isso. Ou seja, queria se excluir várias questões. E aí houve esse mover aí dentro do Senado e houve então um projeto de lei que depois altera a lei da ANS justamente para dizer que aquele rol ali não era um rol taxativo, mas um rol exemplificativo de exames e alguns procedimentos. De modo que, então, isso frustrou esse movimento que as operadoras de plano de saúde já se Queriam moviam, já se mexer. engrenavam para não, ó, isso aqui não pode, isso aqui eu não vou cobrir, isso aqui eu não vou cobrir, porque muitas vezes a gente tem casos do portador de TEA que ele tem que passar por vários procedimentos. Aí a gente tem, por exemplo, fonoaudiologia, musicoterapia, terapia ocupacional, você tem a questão também de incentivo de desenvolvimento, porque muitos casos geram atraso de capacidade motora da pessoa. Então a gente tem aí, por exemplo, hoje aí a ecoterapia também, que tem sido muito falado. A gente tem casos de pessoas com transtornos mentais, porque muitas vezes você tem um indivíduo que ele tem o TEA e ele tem, por exemplo, quadro de retardo. Não é toda pessoa que tem TEA que às vezes ela tem um nível intelectual mais elevado. Muitas vezes acontece também um processo oposto, tá? Contrário. Então, você tem vários tipos de terapia e tem terapias, algumas já referendadas pela ANS, outras aí estão sendo aí testadas e com grande sucesso. A gente tem casos, por exemplo, de crianças que fazem terapia com golfinhos, com cavalos, e tem tido também uma Resultado evolução, bom. tem tido resultados, tem tido evolução de quadro. Então, por isso que eu achei pertinente entrar nessa seara, até para explicar esse detalhe para o Carlos Alberto, que me mandou aí essa questão extremamente pertinente aí para a gente. Então, há que se observar que existe uma série de direitos que muitos pais não sabem que os seus filhos têm. E muitas vezes não lutam porque não têm conhecimento Não sabe. sobre isso. Porque não sabem aonde ir, não sabem o que procurar, não sabem o que perguntar, não sabem como É fazer. verdade. E deixa eu vou voltar na pergunta, porque tem que, meu Deus, primeira vez que eu tentei entrar no roteiro, me dei mal. Mas assim, Mas você tentou, a gente viu. tentei. Mas olha só, assim, os portadores de necessidades especiais, Então ele porta necessidade de cuidados especiais, tá bem? Isso aí. Diferenciado. Exato. Correto? Só pra gente Sem esclarecer. dúvida, sem dúvida. Aí tem a inclusão. Aí como é que a gente pode entender isso? Porque quando fala de inclusão, ele tem que participar da mesma sala de aula, ele tem que participar Sim. do mesmo convívio com a sociedade. E como é que pode ser feito isso? Eu quero esse esclarecimento para as pessoas entenderem o seguinte, porque a escola não quer aceitar, porque ela, de repente, entende que vai atrapalhar, porque às vezes tem um nível assim, o assado, né? E aí não aceita e está desobedecendo a lei. Aí você pode entrar com processo, né? Porque aquela escola não pode agir dessa forma por causa da lei da inclusão. E aí, como fazer, né? Porque ele precisa realmente de cuidado. Então, teria que ter aquela outra professora, ou aquele outro professor na escola para dar o suporte, não é isso? Que tem o Isso. suporte. Isso, eles não estão obedecendo, né? Não estão respeitando, na sua maioria. Hoje, por outro lado, alguns shops, algumas empresas já estão entendendo que precisa ter esse olhar voltado para as pessoas que têm portadoras dessa necessidade. E que eu acho tremendos também. Será que seria importante existir escola que tivesse uma estrutura muito boa, pública mesmo, para poder ajudar melhor essas crianças Escola especializada. especializadas? Aqui Porque no eu nunca Rio, eu não achei. sei se Tem nada, mas em Denise. São Eu Paulo procurei. tem. Eu Então, procuro. O que acontece?
como a gente tem uma questão de inclusão, o que está faltando para o poder público é fazer um investimento na contratação, abertura de concurso público para profissionais especializados, no caso, os chamados agentes especiais de educação inclusiva. Então, como isso não está acontecendo, isso tem gerado uma dor de cabeça terrível. Ou seja, muitos pais aí têm procurado os órgãos da Defensoria Pública, do Ministério Público, né, as promotorias de infância e juventude, entre outros órgãos, os núcleos de tutela coletiva do Ministério Público, enfim, para que o poder público seja compelido a estar contratando esses profissionais, porque a situação tem sido dramática em diversas cidades, estados aí que estão batendo cabeça com relação à contratação desses profissionais, porque o que não pode é você ter uma criança alijada do direito à educação. Você não pode Que é o que está acontecendo. uma criança alijada do seu direito de inclusão, de ir e vir, de estar sim com crianças da sua mesma faixa, com adolescentes da sua mesma faixa. Então, a gente tem visto com preocupação essa questão. Ou seja, há sim elementos jurídicos, há leis para isso, há. Mas o que falta é o cumprimento dessas políticas públicas que já existem. Você quer ver uma coisa? Você tem a questão do direito, por exemplo, de percentual de reserva de vaga para inclusão no mercado de trabalho. Porque tem pessoas que têm autismo, no suporte 1, que elas podem trabalhar. Sabe? E aí você tem, não, mas você não pode porque aqui, ó, você é deficiente, não dá e tal. Não, você não pode negar direito dessa pessoa a buscar o mercado de trabalho. Muitos estudam, muitos, sabe, estão buscando ali uma inserção, estão buscando trabalhar. Inclusive, a gente tem regras especiais com relação até mesmo à aposentadoria da pessoa com necessidades especiais, entendeu? A gente tem toda uma questão, inclusive, de acesso à previdência social também, no caso também daquela pessoa que ela não pode, diante do grau de deficiência, ela não pode trabalhar, por exemplo, e aí você tem uma família numa situação de uma vulnerabilidade financeira, ela pode estar buscando, por exemplo, um benefício de prestação continuada, que não é, veja, não é um benefício, dos pais, não, o benefício é da criança, o benefício é daquele jovem que não tem condições de trabalho e está numa situação de uma vulnerabilidade financeira, ou seja, eu não posso deixar a míngua de pelo menos acesso ao mínimo existencial uma pessoa que não pode trabalhar por uma deficiência. Não posso alijá-la da renda. Então, existem mecanismos, sim. O que a gente tem visto, infelizmente, é que o poder público tem se colocado muito inerte, mas nós temos visto também algumas respostas bastante enérgicas do Poder Judiciário, principalmente com relação aos operadores de plano de saúde, legal, até né? mesmo com relação isso, a instituições de ensino. Nós temos aí casos onde foram, inclusive, fixadas indenizações expressivas. Isso é bom falar. Entendeu? Sim, A gente tem visto isso diuturnamente aqui, pelo menos no nosso estado do Rio de Janeiro. O Poder Judiciário tem sido bastante enérgico. Que bom, que inibe, né? A esses Se a casos pessoa que tem essa prática, né? Tem chegado. Muito bom. Porque assim, o que eu vejo, nós temos mesmo até um caso de uma mãe, né? Eu acho que eu comentei da outra vez que ela tem 3 filhos, autista, e ela matriculou o filho no início do ano passado e ela praticamente ficou quase a metade do ano, o ano quase inteiro sem estudar, porque eles queriam que ela ficasse lá com o filho. E assim, eu acredito, eu sempre trago muito, né? Denise, por que você está falando da Bíblia? Porque é o livro mais vendido do mundo. Se você não é cristão, você leia como livro de história. Entendeu? O livro mais vendido do mundo, Então, assim, Verdade. lá fala que o povo perece por falta de conhecimento. E é então, eu verdade. ainda sou adepta. As escolas têm que ter placas, murais falando sobre a Palestras. Vou te dar um Isso aí, exemplo. rodas de conversa. Vou te com dar um os exemplo. pais, Exato, também esclarecer. com os profissionais de Ajudar ensino. os pais também. Por que eu estou falando isso? Tem pais também que estão se negando a usar o cordão, negando a dizer ou aceitar que o filho tem determinada coisa, porque ele ali chega naquele determinado estabelecimento, ele é apontado, ele é ridicularizado. Vou dar um exemplo. Tem uma colega de turma do meu filho que a mãe disse que ela já veio de uma outra escola, sofreu muito preconceito na escola anterior. Então, ela é da sala do meu filho e ela não usa o cordão. E o meu filho, ela foi e viu, se sentiu acolhida pelo fato do João usar o cordão. O João usa o cordão O desde tempo sempre. todo. Viu a dor no mesmo Desde dele. sempre. Ele E ele gosta, falou assim, eu né? vou pedir minha mãe para comprar um cordão para você. Gracinha. Para comprar um cordão para você. Então, assim, por quê? Porque às vezes as pessoas têm uma forma de pensar assim. No início falaram para mim assim, você acha que precisa de você colocar o cordão no seu filho, considerando que o dele não é severo?
Tem que Você usar. acha que você tem necessidade de colocar o cordão no seu filho? Você não acha que você está rotulando ele? Aí eu pensei assim, o Diogo, ele é muito técnico. Então, por isso que eu vejo que a gente se combinou muito, porque eu falo e falo com gosto, que juntou a favela com o asfalto. Não, no meu caso é a fome com a vontade de comer. Isso. Eu digo assim, por quê? Porque o Diogo, ele traz a técnica e eu trago muito assim os exemplos. A prática. Isso. Tá. Supomos que você está num lugar sem identificação, numa fila de prioridade. Você está ali, sem identificação nenhuma, um autista adulto, como já aconteceu, já vi, até compartilhei um vídeo falando sobre isso, uma mulher muçulmana e autista, e ela ficou sendo hostilizada ali. Ah, senhora, essa aqui é fila de prioridade. Senhora, não sei o quê. É um filme, né? Isso, e ela só mostrou a carteira quando ela chegou no caixa. Então, assim, eu não tô querendo ir contra essa mulher atípica, né? Eu não sei. Mas eu acho que, de repente, se ela tivesse com cordão, ela Não teria teria evitado todo aquele Muito desgaste. transtorno. Verdade. Todo aquele desgaste. Se você tá com cordão. Que nem um exemplo. Se você chega numa sala, chega numa escola, eu tenho um filho, que meu filho tem um TOD. Se não tem uma fala de como tem que ser abordada aquela criança, que não pode instigar, não pode... Até mesmo para os colegas. Tá? Ele sempre vai ser um fio desencapado. É a mesma forma se tem um bebê, uma criança, estudando que é cardiopata. Ela pode acontecer um acidente e cair? Sim, mas os colegas de turma e a escola, o estereótipo tem que saber que aquela criança é cardiopata, que não pode empurrar, que não pode... Então, assim, o que está faltando muito é informação. Ó, Sabe? Eu entro... Só um deixa eu- instante, meu eu quero esposo. só falar uma coisa aqui interessante, ó. Vou dar um exemplo. Quando nós tivemos uma reunião escolar, Essa reunião deu o que inclusive, falar. A reunião. O que eu estava falando? Porque não é uma questão de você estender esse leque de conhecimento, até de esclarecimento de algumas coisas, para pais e educadores. Você também tem que trazer isso para o universo das crianças. Sim, E aí eu pra eles estava citando, por exemplo, você está diante de uma realidade de crianças, às vezes, de 5, 10 anos, por exemplo, você trazer, eu estava falando, por exemplo, de fazer rodas de conversa, por exemplo, e isso eu quero bater palma também para um outro cara fantástico, chamado Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica. E o Maurício de Souza, ele criou 2 personagens novos da Turma da Mônica, que é um menino que ele é cego e tem um garotinho cadeirante também. Ou seja, a questão de que aquele seu amigo que tem uma especialidade, ele pode ser tão legal quanto você. Ele só é Sabe? diferente Ele de só você. é um pouco diferente de você, mas ele pode ser tão legal quanto você é. Então, ou seja, de você trazer isso para a realidade deles, porque quando você traz e as crianças internalizam esse entendimento, você tem situações das crianças, como já vi adolescentes, por exemplo, reunidos, e ali, por exemplo, o adolescente tinha um adolescente cadeirante, e você tinha que ver a integração do papo deles ali, e eles com aquela postura mesmo de proteger aquele amigo ali, entendeu? cuidar. De cuidar dele. Mas por quê? Porque foi uma coisa que Esclarecimento. fez. Então, você Inclusão. também Não é consegue só, como eu trazer falei, isso só o para a fato. realidade da criança, mas trazendo para o entendimento dela. Então, há essas possibilidades, sabe? Integrações culturais, fazer até dinâmicas, peças, Promover, né, coisas o mesmo, Estado. sabe? Porque são dinâmicas inclusivas que trazem para o entendimento da criança e ela entende. E assim, Na reunião, Diogo, na reunião, o que aconteceu? Você ia citar Vamos uma lá. reunião da escola que Então, o que aconteceu acontece? um fato. O que acontece? Nós pedimos uma reunião aonde compareceram 2 gestoras do colégio, 2 professores que lecionam diretamente o nosso filho e a diretora da escola. E aí a gente estava querendo colocar a questão da necessidade de um profissional de um AIEE na sala com o João. O João, vejam, ele é uma criança que ele não tem déficit cognitivo. Ou seja, a capacidade dele de absorção de conteúdo é Excelente. plenamente normal. Tanto que ele tem um desempenho de notas muito bom. Mas a questão é, o AIEE também não é só para aquela criança que tem um nível de suporte mais alto. Mas, por exemplo, ele está ali numa integração também até mesmo
emocional ali, ele também vai fazer essa ponte, esse mediar. E aí nós levamos a questão para a direção para que pudesse tomar essa providência. E aí a diretora do colégio, uma senhora de uma certa idade, e aí se alterou emocionalmente. Aí Denise também já estava vídeos encapados, já colérica, sanguínea, hemorrágica. TDAH, não senhora, nada O disso. quê? TDAH, tá? Não, Aceleradíssima. a questão toda foi assim. E aí a gente chega e fala assim, peraí. Aí a diretora sai, senhora, por favor, não tem ninguém descompensando aqui, a senhora pode voltar, por favor? A gente está conversando, a gente está Ela falou tentando que ia embora. ter uma conversa civilizada. Aí Denise, falando, esposa, por favor, não adianta nenhuma das partes descompensar, porque senão a gente não vai chegar no entendimento. Um fala alto, outro fala alto de cá, e não vai se chegar no denominador. A gente tem que ter maturidade. Tem E que ter discutir o maturidade assunto, para discutir pra o resolver. assunto. Porque não adianta a senhora estar se exaltando aí, a senhora não está tendo maturidade de sentar e conversar, e você também não está tendo maturidade de sentar e Porque, conversar. assim, o que estava Foi isso. acontecendo? O que estava acontecendo? Quando começou a reunião, já teve um episódio de uma outra reunião anteriormente que ela acha que só ela tem que falar. Teve um outro episódio, uma outra reunião que eu falei pro Diogo, eu acho que é melhor você ir comigo. Porque não vai dar certo se eu for sozinha. Ela não deixou, assim, as mães levantando a mão para querer falar, e ela não deixou. Eu, por fim, eu dei um soco na mesa. Vai manter a ordem, vai manter a eu dei ordem. um soco na mesa, porque assim, e eu repeti a mesma fala da outra vez. Ah, Denise, você vai dizer, você tá misturando as coisas. Posso até misturar, porque o meu cérebro é acelerado, aquilo tudo, só quem sabe é quem passa. Eu falei, vem cá, então quer dizer que a senhora é assim, eu sou escrava. A senhora vai ficar falando e eu vou ficar aqui só levando chibata, não vou responder ouvindo. nada. Porque ela terminou de falar e deu voz pros professores. Se eu pedir a reunião e escrevi 4 folhas no caderno do meu filho pedindo a reunião, eu queria falar. E fora que, assim, ela veio falando, porque eu também estudo. Ninguém disse que ela não estuda. E ela veio, assim, colocando coisas como coisa, assim, que eu acho que era da época, de repente, antiga, um pouco desatualizada. Ela colocou o autismo, o TDAH e o TOD no mesmo Como patamar. se fosse a mesma Mesma coisa. coisa. Ela falou, é tudo a mesma coisa. Eu falei, Não é. Tudo começou porque eu rebati e falei assim, não é. Eu tenho TDAH, comorbidade de dislexia, e eu não tenho TDAH, e eu não sou autista. Uhum. Aí ela começou a falar, dizer que não precisa. Aqui a gente sabe quem tem alguma coisa e não precisa de laudo. Como? Não Gente, pode. olha só, o diagnóstico é libertador. Eu tô falando como esposa, como eu sofri antes de saber que o Diogo era autista. Então, assim, o diagnóstico era libertador, porque eu batia também na minha sogra. Eu batia falando, a senhora não ensinou, a senhora não criou, a senhora não fez, a senhora não fez isso. O Diogo criou, não ensinou É nada. mimado, Isso. né? Uhum. Então, o diagnóstico é libertador, sabe? Principalmente quando você busca ajuda. Para mim, está sendo libertador. Eu já tive agora posicionamentos da minha vizinha, que tem um estabelecimento na minha rua. Que eu fui lá e eu fiquei feliz dela falar assim, Denise, eu não estou escutando mais os seus gritos. A diferença, né? Na academia que eu faço pilates, Denise, eu tenho visto, porque eu ficava na academia falando, sem filtro, falando, e não tinha concentração para fazer os exercícios. Porque achava que eles eram... Não, porque o TDAH é assim. É, o TDAH, você começa a fazer uma coisa, você não Não Ah, consegue entendi, terminar. Você não consegue terminar. Você pega um livro, você tem que ler o livro 3, 4 vezes para você entender. É que ela tem dificuldade de concentração e de finalização E de foco, aí você tarefas. acaba fazendo tudo. Que nem um exemplo, você começa a tirar o lixo, aí você já largou o lixo ali, aí tu lembrou botar o arroz no fogo. Aí tu bota o arroz no fogo, mas Esquece você não de fica desligar. ali. Aí tu esquece de desligar, vai para outro. E com isso você vai trazendo várias... Abre janelas e não fechas. Fecha, isso aí. Então, assim, é importante, que nem eu tenho lido muito com relação a esse transtorno. E tem outros transtornos. Tem transtornos pós-traumáticos, transtorno de comportamento, transtorno opositor, né, desafiador, tem transtorno de ansiedade, tem vários. E que, na realidade, sempre existiu. A questão é que se não tinha esse olhar para isso. Não tinha esse olhar para poder a pessoa estar ali. Então, eu acho que ainda, assim... uma coisa assim, eu sou polêmica, gente. Então, assim, eu confio no Senhor, amo, sabe, o Senhor, mas eu não tenho a verdade absoluta, mas o que eu sinto eu gosto de falar. Para mim, nas igrejas, a inclusão tem que começar do púlpito. Para mim, as igrejas têm que começar. Por quê? Porque, assim, me perdoa os meus pastores, eu amo.
Eu até fiz um texto na rede social escrevendo e marquei eles da outra vez. Porque, assim, tem inclusão? Sim, mas estão esquecendo dos autistas adultos. Estão esquecendo de falar, tipo assim, sair do púlpito para as pessoas não te olhar torto. Porque a gente tem esse olhar torto. Ah, a Denise é histérica, a Denise não tem domínio próprio, a Denise é assim. Ah, o Diogo é um crianção. Porque não fala. E a igreja, ela tem uma concentração muito grande, assim como a escola, de público. Tem uma força grande. Ela tem uma força grande, então tem que sair. Tem um pastor, hoje, que ele ministra falando sobre isso. Sabe? Ministra falando sobre isso. Porque eu acho que tem que sair do púlpito. Não basta só a inclusão, a criança tá lá na salinha, mas não trazer para o cotidiano, não trazer para o povão. Porque as pessoas vão te olhar estranho, as pessoas vão rir. Vão mangar, que nem meu marido tem 2 capacetes, as pessoas vão achar engraçado. E eu, quando eu vi meu marido indo pro centro da cidade com um capacete de terra, eu fiquei desesperada. Porque eu pensei assim, pô, vem! As pessoas falam assim, ah, Denise, você tem a mente racista. Não é não, gente, eu já vivi. Meu marido negro com um capacete lindo, igual do Jaspion, todo colorido. Ai, de terno. Aí eu fiquei pensando, pô, vai que alguém para. Negão, cadê a moto? Não sei o que. Eu passava 1000 coisas na minha cabeça. Sem moto, né? Sem Não, moto. mas é porque ele usa o Uber Sim, moto. mas assim, é uma coisa que assim, as pessoas Vai pensam assim, era entender. só botar uma touquinha. Mas ele tem no caso, as manias, né? Não é manias que fala, eles têm tipo umas rotinas, eles são literais. Você pergunta ao meu filho assim, filho, o que é tristeza? Aí ele vai falar, uma pessoa triste. Ele não vai ali na literalidade da palavra. Então, assim, tem que se falar mais, porque eu, muitas vezes, eu sofro por isso, porque assim, a Denise é histérica. Eu, quarta-feira passada, eu deixei o meu gás ligado. De Mentira. 7 horas da noite até 9h30 da noite. O forno, perdão. E o forno. O meu marido forno. não tem TDAH, Não, não. não foi nem eu falei errado, né? Meu marido, Não, aqui, forno. aqui, Ih, meu TH, marido não tem sobrou pra tu, TDAH, hein? não, mas meu marido Thiagão. deixou o gás ligado em casa. Deixei o Sobrou, forno. hein, Thiagão? Assim, e eu só lembrei. Dá pra voltar aqui. Não, porque eu isso só aí é- lembrei caso que, de graças família. a Deus, eu tenho o Espírito Santo, que na hora que o rapaz que estava trazendo a palavra naquele dia, ele falou assim, a gente tem que trazer fogo do céu, que Jesus disse que... Aí tu, Fogo. meu Não, Deus. veio aquela voz assim, você deixou o forno ligado. Nossa, Denise. E o meu gás acabou, gente. Não, Ainda pelo bem. menos que foi só Não, mas não gás. acabou Deus. no dia. Acabou depois. Eu cheguei em Mas casa, a casa tava Pelo Deus. quente. menos, não, pelo menos não aconteceu nada demais, né? glória a O Deus, pior né? não aconteceu. O meu marido deixou o gás Vamos ligado. aproveitar que tá falando de casa, de família, e me responda aquela pergunta, eu vou falar de novo. Como advogados, como conseguem nos dizer quais são os maiores desafios legais das famílias atípicas? Olha, eu falo para vocês. O primeiro é a questão da informação. Nem sempre Sim. os canais são fáceis das pessoas buscarem informações Sim. sobre seus direitos. O segundo, embora se tenha uma bandeira levantada de inclusão, ainda se está num processo muito inicial e lento de conscientização das pessoas. Vocês querem ver uma situação que acontece muito rotineiramente? Uma mãe está com seu filho, muitas vezes seu filho é uma criança atípica, ele dá uma crise. Então o pessoal fala assim, Não deu educação. pra É. essa criança. É A criança chilique, e a criança chilique, dando né? faniquito. É. Vem dar logo, eu já chegava logo, já dava uma pranchada logo Ah, um ali, tapa, já uhum. tirava logo ali, já enchia de beliscão e pronto. Aí fica ela lá, parecendo uma poia ali olhando, a criança gritando, a criança esperneando. Muitas vezes aquela criança tá tendo uma Tá crise. dando uma crise. Sabe? Então ainda falta muito essa conscientização. Tipo, como diriam, antigamente se dizia o seguinte, tinha um probleminha, dava uns tabef, tudo certo. Vê se alguém cresceu maluco. Vê se alguém... E muitas vezes você vai ter essa geração lá de trás, como é o meu caso, que você vai ter um diagnóstico tardio. Tem gente hoje sendo diagnosticada com seus 35, 40 anos. Que é como ruim, foi o meu né? caso. Uhum. Né? E às vezes É. foi uma vida É muito de tempo. incompreensão. Exato. Entendeu? E aí é que as pessoas, então ele tinha problema, então ela tinha problema. ruim, você é muito mal Por isso que ela compreendido. parecia tão aluada, tu tá entendendo? Ah, Não sei o quê. Aí começam as lembranças. Você quer café, Denise? Eu Ó, quero aí água. começam Ela as quer café lembranças. também. E Alguém água mais quer também. café? Quero Todo água. mundo quer café, né, não, filho? eu não quero café, Quero não. água. Café é a minha mãe e a Denise, e água. Eu quero café e água. Água. Eu quero só água. Quer Então, adoçado? Pode ser adoçado. Pode ser, tá, Jace? Obrigado. então, gente, o que acontece na prática? Então, aí você tem, por exemplo, aqueles casos de família, aquelas rodas de conversa e falam assim, caramba, agora que eu tô lembrando, lembra da tia fulana?
que ela parecia assim, meu, titia, eu lembrei agora, titia parecia que era meio doida, andava meio aluada. Então, às vezes, são pessoas que às vezes já tinham alguma questão, porque tem coisas que passam, Você não são tinha geracionais. diagnóstico, né? E aí você não tinha diagnóstico na época. Sim. Então, você tem informação, mentalidade, porque isso é uma questão de quê? Do acesso mesmo, e você trazer à tona, trazer à discussão esse tipo de assunto. Você ainda tem muitos estabelecimentos de ensino que estão engatinhando, ainda ficam olhando com reserva. Não, mas não é melhor não botar ele numa outra escolinha, não. Então, não, mas eu soube que o ensino daqui é muito bom. Eu quero matricular o meu filho aqui. Ah, mas não sei, entendeu? Pode ser que as outras... Não, mas o meu filho... Ele vai conseguir sim. Poxa, por que não designa o AIE? Ah, mas... Não. É porque também vai dar trabalho, tá né? por lei, o meu filho tem esse direito. O laudo é O laudo importante. tá aqui. Como é que vai procurar esse laudo? Como é que a mãe deve, aonde, como procurar, conseguir esse laudo que vai definir tudo, né? Pois é, justamente aí. Se você vai, por exemplo, numa rede pública, você vai, por exemplo, na clínica da família, no posto de saúde, e aí você vai ser atendido por um clínico geral, por exemplo. E aí, quando você vai narrar aquilo lá, o que geralmente o profissional vai fazer? Olha, vou encaminhar você para você ir para um determinado hospital. Porque eu vou te encaminhar para um neurologista. Ah, entendi. Ou para um médico psiquiatra. Porque o médico psiquiatra, ele também tem essa expertise. Então, não vai com essa história, a gente com essa ignorância, falar assim, psiquiatra é médico de maluco. Não é não. Não vou porque é médico. Não tem essa ignorância. Primeiro tem que quebrar o tabu, né? Isso aí. Porque os preconceitos, que às vezes a própria família tem preconceito. preconceituosa. Eu não vou levar fulaninho, não vou levar ele no psiquiatra, não. Psiquiatra mesmo, não vou levar minha filha e tal. Não. Gente, é um profissional que tem expertise para isso. Assim como o neurologista. Pode confiar, que vai ter um laudo. Isso. Porque, na realidade, assim, você não tem um exame. Não existe um exame para o autismo, não. O que se faz é o quê? O que se faz é um acompanhamento com testes com o neuropsicólogo, psicólogo, a psicopedagoga ou psicopedagogo que faz aquele relatório, aquele acompanhamento, os testes, tá? Os testes, faz ali a anamnese com a mãe, com o pai, com relação, e vai fazendo os testes. No caso, eu fiz esses testes com a psicopedagoga durante 6 meses. Leva tempo, então. Durante 6 meses. Diogo também, João também. E depois fomos para neuropsicóloga. Tá? E psicóloga também. E também para um psicólogo. Até chegar no neuropsiquiatra e ter o acompanhamento para ele ratificar aquilo tudo. Leva tempo. Ratificar no sentido caro, assim, né? dele concordar. Não, assim, na realidade, assim, eu tenho um plano, né? No hospital público, você não consegue achar o neuropsicólogo. Aí seria o psicólogo. No hospital público, seria o psicólogo. Tá? No hospital público, em tese, você não consegue o psicólogo. Reunir toda essa fase. Essa fase multi, toda. Mas aí o que tem acontecido? O que tem acontecido? Os grupos, as ONGs, as fundações têm proporcionado. Tá? Que nem um exemplo. Na realidade, nós fizemos, o meu plano até tem, mas a psicopedagoga que cuidou da gente foi da igreja que nós frequentamos. Que, assim, a igreja que eu frequento é uma igreja maravilhosa, a igreja Batista Oásis da Esperança. Assim, preocupadíssima, sabe? Tem a questão da inclusão. A única coisa que eu, Denise, como membra, e tenho falado é a questão da inclusão do adulto e de trazer a fala no púlpito. Isso aí eu falo com relação a todas as igrejas. Trazer no púlpito. Por quê? Porque as pessoas têm associado ao demônio, têm associado a coisas que espiritualizam algo que não tem. Tudo. Não cabe. Mas assim, tem a AB, inclusive o nosso escritório atende. O pastor Paulo, é um pastor muito aberto a sugestões. Sabe? O pastor Adriano também, assim, os meus pastores, a igreja tem uma estrutura maravilhosa. A igreja também tem. De repente pode ser, porque eu sei que eu sou imediatista. Sabe? Tá acontecendo. Não, eu acho que você também tá trazendo luz também à tona, batendo na tecla. E eu tenho me colocado à disposição. Sabe, eu e o Diogo, nós estamos colocando apostos, até mesmo já temos levado um pouco do nosso conhecimento dentro dos direitos autistas, da nossa rotina, em colégios públicos, sem esperar sequer licitação. A gente tem se oferecido à diretora sem esperar a licitação. Então, se não tem licitação, a gente não recebe nada, a gente vai por amor, a gente vai porque a gente quer mostrar às pessoas, a gente quer que as pessoas tenham informação. E dentro dessa reunião que teve lá no colégio do nosso filho,
Nós falamos sobre isso, porque eu sinto que as escolas particulares não querem colocar, porque quem tem que pagar o AEE, o profissional mediador, é a escola. Esse peso não é dos pais. A escola tem que ter esse suporte, a escola tem que Aí tem custas, não querem, para poder isso, economizar. quem tem que pagar. Anteriormente, os pais pagavam Sim. o mediador à parte para aquela criança do colégio particular. Hoje não, A hoje lei o aboliu custo é da isso. própria escola. Entendi. Então, já que Eles virou vão- o custo da própria responsabilizou a escola, escola. eles estão empurrando e Aham. não estão colocando o mediador. Juridicamente, quais são os principais direitos das famílias atípicas? Olha, são vários. Por Cite alguns, exemplo, mais importantes. eu vou citar alguns aqui. Facilitação do acesso à renda, por exemplo, para famílias que estão em situação de vulnerabilidade econômica e tem uma criança, um adolescente ou até um adulto atípico na sua casa, buscar a concessão de um BPC, que é um benefício de prestação continuada, de um salário mínimo mensal, tá? A gente tem o acesso, por exemplo, a pessoa faz um cartão específico e ela tem garantida o acesso às vagas especiais, por exemplo, em shoppings, em estabelecimentos de lazer. Isso também é importante, né? Você chega num shopping, você pode parar naquela vaga ali. Ah, mas essa vaga aqui é de deficiência. Deficiente. Não, tem Mas tem um que ter o aqui. cartão. Já Eu tem. já fiz o é. cartão específico. Já tem lugares que já tem o desenho mesmo do autismo. Isso. Já estão Sim, atualizando. mas peraí. Tem o desenho do autismo no chão. Nós, eu e o Diogo, né? O Diogo é autista, o João também. Tem a carteira do Detran já, do autismo. Porém, contudo, todavia, eu ainda não posso parar naquela vaga. Porque você não é. Não. Porque eu agora, dia 3 agora de maio, eu vou no meu neuropsiquiatra, né? E neuropsiquiatra do Diogo. E nós fomos no Poupa Tempo de Bangu, tá? Para pegar o formulário, porque esse formulário, para você ter o cartão, no caso eu vou ter o cartão, porque eu sou uma mãe atípica, então eu dirijo com meu filho, o João não vai ter o cartão de passagem. Quem tem, eu vou ter o cartão de estacionamento. E o Diogo vai ter o cartão do trem, do metrô e o de passagem, mas você vai no Poupa Tempo, você pega um documento, aonde esse documento tem que ser assinado pelo seu neuro para voltar no Poupa Tempo para dar entrada no processo. Mas você tá pode certo, ter né? esse Sim, tá direito. certo. Tá po- certo. Regra. O meu É uma filho, regra. meu Não. filho foi diagnosticado, então eu, enquanto mãe, posso Sim, fazer tem esse direito. Tem esse você direito. faz. Agora, se é porque como eu sou É bom habilitada, esclarecer, como eu sou como tem isso, direito. como eu Sim. sou habilitada e eu dirijo e o João Gabriel não sai para Ele lugar é nenhum de pequeno. ônibus e de trem, tá? Eu vou pegar o cartão de estacionamento para onde eu parar, eu tenho aqui. E não vai pegar de Isso, ônibus nem isso. de... Isso. Como o Diogo, ele vai pro Anda, centro, para isso. audiência, Ele não tudo, dirige. ele vai pegar o de ônibus, de carro, até de- mesmo para de fazer ônibus, de trem. metrô e não, trem. ônibus e trem, porque Ônibus lá e em trem. Uaíba não Não tem tem tanto, metrô. não tem Metrô. tanto Por exemplo, O metrô. ônibus. no Poupa Ah, Tempo tá. você consegue de trem e de metrô. De ônibus já é em outro local que você vai. Mas tem direito. Tem Se eu direito. tenho um Tem que ter diagnóstico, paciência e eu buscar, né? você tem que buscar. Só Tem que, que buscar. porém, essa questão dos cartões de passagem, ela também tem uma questão que eles observam também de renda familiar. Sim. Tudo tá? tem a questão da renda familiar. Não, a passagem até que nem tanto você tem o direito ao cartão. O que eles observam bem a questão da renda é o BPC, Então, Aham. que é uma coisa que eu discordo. Aham. Discordo porque assim, doutora, eu geralmente eu faço a pergunta para mim mesma. Não sei se você já não, viu. mas Doutora Denise, mas a senhora quer o LOAS, a senhora quer também receber? A questão não é essa, a questão é que eles só querem dar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, para quem está no estado de miserabilidade. Porque você tem que Caramba. ter miserabilidade. Miserabilidade. Então, assim, é uma coisa que eu discordo. Ou seja, a própria Kátia Quirino, o marido dela não trabalha, sabe, tá desempregado, não trabalha, ela conseguiu o benefício, mas ela não pode trabalhar, porque são 3, um quarto. Tem que um quarto. Então, se ela, de repente, ou o marido assinar, arrumar um emprego. vai perder o LOAS. E o LOAS é da criança. Então, são coisas que eu não aceito, que eu acho que deveria incluir ou ter uma outra norma para poder... Porque eu acho, tudo bem, não vai dar LOAS para todo mundo? É claro, o Mion não precisa de LOAS, beleza, não precisa. Só que eu vejo que o critério da questão critério renda tá um critério muito miserável. Eles estão Humilha colocando. muito, né? Isso, você tem que ser humilhação. miserável para É de conseguir. muita O humilhação. nível da renda. Isso, você tá entendendo? Tipo assim, Eles estão colocando o nível de renda familiar muito isso, baixo. tanto que Pra assim, humilhar mesmo. todos desistir. os autistas, tá? O Diogo fez até um vídeo uma vez no TikTok falando sobre isso que gerou polêmica.
Porque o Diogo falou, todos os autistas têm direito ao BPC? Tem. Mas todos irão receber? Não. Não. As pessoas, por quê? Mas é Não vão verdade. receber por causa dessa questão. Lá em casa, depois que veio o diagnóstico da minha família, gente, eu vivo para terapia. Porque a mãe atípica, ela vive, porque você... Gasta muito, A questão né? da evolução, quando eu falo que realmente não é, o autismo não é doença, é deficiência, mas que você consegue evoluir. Olha o exemplo, o próprio filho do Mion, que era severo, bem severo, hoje ele é um artista lindo. Dança, Por quê? Por conta da evolução, das terapias. O correto é terapia todo dia, para você ter evolução. O ideal seria assim, diagnostiquei, já vou em busca desse benefício, porque eu posso não ter uma renda miserável, mas vai me ajudar com o tratamento de alguma Aí forma. o que aconteceu? Quando veio o diagnóstico, hoje meus filhos estudam de manhã, não estudam mais à tarde, estudam só de manhã. E muitas vezes eu não consigo trabalhar. Eu não consigo fazer uma audiência. Eu não consigo fazer audiência. Porque além da terapia do João, eu já fazia terapia desde 25 anos por causa dos traumas que eu sofri. Aí agora enfatizou, potencializou mais por conta do TDAH. Mas ainda tem um porém, gente. Ainda tem um porém. Da última vez que eu estive aqui, eu até falei com relação ao Nicolas. Você tem outro filho, não tem relação. só um. Só que o Nicolas, assim, porque assim, o diagnóstico, o conhecimento é poder e conhecimento liberta. Hoje eu venho estudando muito o jeito, aquilo tudo, e eu vejo algumas coisas diferentes no meu filho. O meu filho, desde criança, ele tem uma dificuldade enorme para dormir. O Nicolas não dorme, para dormir é um suplício. E outra coisa também que eu vejo no Nicolas. O Nicolas, ele não estuda. O Nicolas, ele não estuda, ele não fica ali estudando. Não, ele não estuda. E o caderno do Nicolas, geralmente, os cadernos do Nicolas, eles acabam sem nada escrito. E ele passa? E ele só tira notão. É uma característica. alunos da escola. É uma característica, sabe de quê? Uma característica do TDAH. TDAH. Só que ele é o quê? É desorganizado, é esquecido. Mas ele. Então, assim, eu vou começar a investigar o meu filho. Ou seja, eu venho observando o Nicolas bate coxa. Nicolas bate coxa, porque tem o TDAH. O 1, o 2 e o combinado. O meu é o combinado. É o nível 3, é combinado. Eu sou elétrica. Bate-coxa que ele fica assim, se balançando. Isso, né? eu não Só consigo. pra- Eu tô aqui esse tempo todo, sabe? Eu E já tá- virei, Manu, sabe? Eu tenho que estar em evidência. Eu não consigo assistir um culto, sem estar escrevendo. Denise, você vai ler depois aquilo que tu escreveu? Eu não sei, mas eu todo Ih, culto. gente. Eu tenho gente. Eu tenho todo culto. Ah, Senhor! Eu tenho todo Ah, meu culto. Eu Deus. escrevo assim, a Você pessoa vai ler? respirou. Não. A pessoa respirou aquilo. Eu já estou escrevendo, eu escrevo tudo. Na época da faculdade, meu caderno servia de apostila. Eu escrevo tudo que o professor fala. Tá? Eu não consigo ficar parada, eu não consigo. No culto, assim, vamos ficar de pé. O meu corpo está sempre assim, ó, balançando. Outra coisa também, como a senhora perguntou, prioridade no atendimento em diversos estabelecimentos, bancos, prioridade de tramitação de processos, sejam eles judiciais ou legal. administrativos também. Outro direito também IPVA. muito importante é a questão ali da redução ali, ou até, dependendo do caso, isenção de alíquota com relação à aquisição de veículos novos, IPI, a questão tem também do desconto IPVA, também, né? Sim. entendeu? Então, na verdade, é uma série de direitos. Por exemplo, a pessoa que tem necessidades especiais, ela também tem direito à minha entrada em diversos estabelecimentos. Bacana, também. né? Assim Culturais, como acontece com a pessoa né? idosa, Tá. né? Tudo isso Porque- mediante ao laudo, Isso, não pode isso, deixar, tá ali né? comprovado, É. E é aí direito também garantido. tem que a pessoa entender que tem trâmite, né? Isso. Que a pessoa tem que observar o trâmite, procurar os locais que vão ajudá-la, Isso. né? Fazer Para ela todo o poder ter esse cadastramento. direito todo também. As famílias atípicas conseguem encontrar suporte jurídico público para as suas causas? E quais são os locais que elas têm que se Vamos dirigir lá. para procurar Ministério Elas Público? conseguem buscar perante a Defensoria Pública dos Estados. Também tem universidades que dispõem de núcleo de atendimento Oferece. jurídico, oferece Como é que fala? Escritório núcleo de- modelo, escritório né? modelo perante algumas universidades. Tem também o próprio Ministério Público, você tem as promotorias, né? Por exemplo, de infância e juventude, a gente tem o núcleo de Pequenas tutela causas coletiva, a gente tem... Nesses casos, geralmente, acaba não caindo nos juizados de pequenas causas, porque a gente tem algumas questões que envolvem, por exemplo, competência de varas de infância e juventude, entendi. como é o caso de políticas públicas de acesso por exemplo, a uma IEE, por exemplo. Aí, isso é uma competência da vara de infância. Então, a pessoa geralmente precisa aí ou de
de um advogado Justiça privado, ou a Defensoria Pública, ou um núcleo de prática jurídica de universidade, mas existem sim locais que fazem esse atendimento gratuito, sim. Mas é muito difícil também encontrar nas redes sociais, assim, advogados que advogam para autista ou para situações de Não, de é, casos agora eu também vou especiais. falar também. Ih, Eu vou quero falar, que você vou falar Por fale. favor. Agora eu vou falar também, o doutor Diogo tá aqui, ele já foi do TED, lá da OAB, entendeu? Eu sou da OAB, mas a OAB sabe o sentimento que eu tenho, até porque a OAB não quis me aceitar direito. Só traduzindo o que ela disse, TED é Tribunal de Ética e Disciplina, Tá. que O que apura as infrações disciplinares dos colegas. Eu O já que fui que membro desse acontece? órgão. Ah, O sim. advogado, ele não pode, o advogado não pode, por causa do código de ética, não pode falar assim na rede social. A gente faz um vídeo, mas no final a gente não pode falar assim, vem fazer comigo. Não, sim. Eu tenho que falar, procura um profissional. Mas, porém, contudo, todavia, o Neves Teixeira, nós trabalhamos também com famílias atípicas. Nós trabalhamos com famílias atípicas também. Tanto que nós estamos lá, essa mãe que tem esses 3 filhos autistas veio do TEA Baixa Renda. E, geralmente, como que nós fazemos, tá? Ah, Denise, mas você também precisa viver, precisa se manter. Como nós fazemos? Geralmente, dependendo da família atípica, a gente só cobra em cima daquilo que a gente E conseguir. ganhar. Entendeu? Em cima daquilo que a gente conseguir. A gente vê casos e casos, que realmente tem gente que não tem nada e também fica meses, um tempo esperando enorme na fila da defensoria. Que hoje não é nem mais presencial. Defensoria, acho que, salvo engano, você liga para 129 pra para agendar, para agendar. marcar. Então, nós fazemos também, trabalhamos também com famílias atípicas. Entendeu? Até porque, assim, dona Ângela, eu vim de comunidade. Não, mas você, só um detalhe, você pode colocar no seu currículo, Sim, atendo a sim, família, tem. Não, a gente coloca que nós trabalhamos com direitos Sim, dos sim, autistas. sim, é porque isso. já colocando tanto É que na isso. minha rede social tem. A gente trabalha com direito dos autistas. E Aí se já encontra- engloba E se tudo. encontra muitos advogados que já estão fazendo Tem sim, hoje tem em muitos dia? advogados. É tem importante muitos, esclarecer. Tem muitos professores, olha só, tem muitos professores autistas. E, na realidade, eu fiquei feliz, né? Que isso até foi antes um pouquinho do dia 2 de abril. Eu fiquei feliz porque, antes do dia 2 de abril, eu vejo que alguém, né? Um conhecido meu, sabe? Conhecido meu que tá aqui perto de mim. Não foi o primo, não. Não. Eu via que assim, tu usava o cordão, mas não usava. Aham. O João falava assim, pai, cadê o seu cordão? Pai, cadê o seu cordão? E isso me trouxe paz, porque um juiz, um magistrado togado, togado, do Sul, botaram a foto dele, ele botou a foto dele na rede social, ele fazendo audiência Com do cordão. Ele é juiz e é autista. Então, isso é que faz o quê? Faz o outro, aquela mãe que tá se negando, aquela mãe que tá com preconceito de Se espelhar. se espelhar. Aí, o que aconteceu? O Diogo chegou no dia 2, né? A bênção, o que ele fez? Eu já tinha comprado essa camisa pra ele, linda. Ele falou, nega, hoje eu vou bem no fora, assim, com essa blusa, né? Vou com o meu cordão. Então, assim, você vê o outro também é libertador. Por isso que tem que ter mais políticas falando que o cordão não é rótulo, o cordão é proteção e informação. Tem que se falar da mãe. E outra coisa, gente, o acolhimento também para essa mãe atípica. Uhum. Porque tem mães atípicas, gente. Hoje eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que não consegue nem se ajeitar, gente. Não consegue nem ter aquele Já momento. tá cansada, já tá esgotada. Porque não tem quem fique. Porque Tem. aí eu vou trazer também com relação à família. Porque o suporte da parentela, às vezes, é muito complicado. As pessoas estão muito assim, muito sem amor, sabe? Eu escutei uma fala, ontem eu estava lá na casa da Kátia Quintino, e eu escutei uma fala que eu fiquei até preocupada, que assim, acho que tocaram no portão dela e eu estava lá. E ela falou assim, quem é? Será que é visita? Aí o marido respondeu assim, Kátia, acorda pra vida. Eu vou falar igual a doutora Denise, que eu uso muito esse acorda pra vida. Ninguém visita a família típica. E eu, assim, o meu olho encheu d'água, porque ele falou assim, ninguém visita a família típica. Quem visita a família típica? Então, é sobre isso que eu falo que tem que sair do púlpito. Porque tem rede de mulheres, tem rede de homens. Então, vai ter esse acolhimento para essa mãe atípica.
Você tá entendendo o que eu tô Entendi. querendo dizer? Sim. Que nem a escola. A igreja Se tem que ter bate- uma- Gente, no dia do meu cuidado aniversário, maior. no É. dia do meu aniversário, esse ano eu decidi, fiz uma cozinha linda, mostrei até o Cléo, uma cozinha linda, porque eu não tinha esse olhar para casa, eu precisei ser curada, porque para mim casa era peso, tudo era peso, por conta da criação que eu tive, que fazia tudo por obrigação. Então eu fiz uma obra lá em casa, e o que que eu fiz? Eu e minhas amigas, nós fazemos um tipo de comemoração chamada fusaca. A gente faz no dia do aniversário. Nós fazemos no dia do aniversário. De cada um. Isso, então cada uma leva um prato de alguma coisa. E assim, foram 20 e poucas mulheres na minha casa. E uma delas perdeu o marido que foi nosso cliente, né, Diogo? Ela tava assim, ela ficou muito abatida. Inclusive a filha dela é até minha manicure. E eu vi ali, naquele momento ali, mulheres que tiveram um momento para elas. Porque eu fiz de manhã, no período que as crianças, né, Estavam na estavam na escola. Então, isso me deu um insight. Me deu um insight de fazer agora rodas de conversa. Porque, gente, as pessoas, a depressão. Hoje eu recebi uma notícia de uma menina no caixa do mercado. Eu fui comprar hoje, né? Eu mereço, né, gente? Eu nunca pensei, eu mereço. Fui comprar contra filé, gente. Eu comia comia carcassinha no alemão, fui comprar 1 quilo. E assim, Deus me levou lá dentro desse estabelecimento. E ela estava chorando. Lá num mercadinho Esperança que tem perto da minha casa, porque ela falou assim, eu falei, que houve? Aconteceu alguma coisa? Foi o teu patrão, que eu já estava preparada já pra... Foi o teu carteirada no patrão. Ela virou e falou assim pra mim, ela falou assim, não, o meu primo acabou de se matar. Então, assim, gente, é sobre isso. A última vez que eu vim aqui, uma mãe se matou e matou o filho. Então, assim, esse ambiente. Por que não chamar uma mãe atípica para o filho para uma Ter festa? esse acolhimento, né? Você tá entendendo? Então, Entendi. assim, é sobre isso. Tem que ter. O Aquela acolhimento. mãe, às vezes, precisa e quer pintar uma unha. Ela quer ter um momento para cuidar do cabelo. Só que ela precisa que tenha um espaço para pelo menos meia hora, 20 minutos, olhar aquela criança. A professora que esteve aqui, ela tem É. a Lívia, está fazendo colo de mãe, eles têm um projeto na UERJ, coisa mais linda. Ajuda muito. Porque suga. Sim. E é justamente para isso. É o momento, ela explicou, né? Que é online, mas é aquele momento que as mães precisam Conversa, desabafar. desabafa. Também tem presencial, né? Sim. Que precisa conversar sobre o Aí eles assunto, fazem falar delas e tirar dúvidas e compartilhar mesmo. Aí que eles fazem os encontros e às vezes tem eventos que as mães fazem unha, fazem cabelo, que se cuida. Achei Pedindo cuidado, né? muito Pedindo interessante, carinho. porque quantas vezes ela tá ali há anos sem poder fazer um cabelo, porque não tem dinheiro. Sim. Porque a gente Não, gasta e não muito. tem, A gente tá sim. falando de uma coisa, assim que hoje em dia tudo é caro, Denise. Você ir numa psicóloga é caro, não é, é caro, é justo. Mas a pessoa às vezes não tem. Dona né? Ângela, É difícil mesmo. Dona Ângela, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu sofro e eu choro quando meu filho entra em crise com relação ao transtorno opositor desafiador. Só que ontem eu lá na Cátia eu vi, o filho dela tem a idade do meu filho. E ele é não verbal. E eu pior ainda. eu tava lá e eu vi que ele só faz as necessidades dele, assim, o xixi não, mas a necessidade, as fezes, ele faz na fralda. Com 20 e poucos anos. Não, ele tem 8 aninhos. anos. Ah, é E ele não idade. fala, ele não fala. Então, assim, tipo assim, essa mãe às vezes fica desgastada. Cansada, né? Não tem ninguém para Aí você pergunta, aí ela recebe um Salário mínimo. salário mínimo que não tem 13º no final do ano, Que é o Loas. tá? Ou seja, que lá na perícia social é 1/4 por pessoa, 1/4 dela, 1/4 do marido, 1/4 do filho, um salário mínimo. E ela, se ela trabalhar e Perde. assinar tudo. CTPS e receber um salário mínimo, Ela Perde. ela perde isso aqui. Aí pergunto eu, um salário mínimo que tem que pagar, se ela não tá, só tá ela, tá vivendo de repente do BPC, ela tem que pagar luz. Ah, tem a questão também da redução de conta de energia elétrica, porque tem alguns autistas que precisam fazer terapias em casa. Então tem a questão da redução da energia Aí a elétrica. questão da baixa renda tem a questão da tarifa social. Tarifa também. social A também, pessoa pode tá? É pedir que eu tô... redução na conta. Sim, vai lembrando. importante. Vai lembrando. Outra coisa. Aqui, condomínio chique, esse aqui de vocês. Abençoado. Mas, porém, contudo, se acima da senhora aqui, do seu apartamento, morar ou morasse um autista, mesmo a senhora assim, ele não sofre multa.
Vou Sim. dar uma vassourada não aqui no sofre multa. teto, pá, Porque pá, se pá. tem um autista dentro daquele apartamento, é triste. É claro que a mãe vai tentar, igual eu fico lá às vezes com o João, porque ele não soca com o João, soca, sabe? Mas ele não tem como, não sofre multa. Não, sim, porque ele não sabe o que faz. Não Isso, sofre é. multa. E não Assim, tem aquele hora, pai, e não tem aquele hora. pai, vamos dizer, para aquele apartamento que tem aquela criança, aquela pessoa autista, porque autista cresce, como eu falei, não sofre multa. Outra coisa também. Lá, prédios que rotativos. Se tem PCD, o PCD, se tem aquela família com PCD com autista, laudado direitinho, ele vai ter uma vaga cativa enquanto ele morar ali e tiver carro. Legal. Ele tem uma Isso. vaga cativa ali São também. direitos adquiridos, São né? direitos, Às vezes são é direitos, que nós rotativo, temos ou lá no seja, nosso chegou primeiro apartamento. com o carro. Isso, no meu prédio, por exemplo, a gente teria uma vaga cativa, porque lá tipo, entrou, não demorou, perdeu o Playboy. É Tipo uma assim, é só, né? rotativo. Ou duas. Não é cativo, então teria uma vaga Então, cativa. tem que ter dos Aham. PCDs. E também com relação a imóveis, você compra imóveis com valor reduzido. Com relação à aquisição de automóvel, até o ano passado, o valor que você poderia comprar o automóvel era de 100 mil. Tá? No máximo, valor Isso. do imóvel. Agora aumentou um pouco para Automóvel. 120 mil por conta de deficientes que precisam de carro automáticos. Porque tem deficientes que precisam de carro automático. Verdade. Então, assim, se nesses 120 mil, você vai ter pelo menos a redução do IPI em 50%. Ah, tá? então tá Que ótimo. bom, né? 50% você vai ter. Com relação à aquisição de apartamento também. Tem que ter o laudo, tem que Tem que ter preencher o os laudo, quesitos tudo direitinho, tem que na ter. concessionária ou na Tem que ter. agência, Você né? faz tudo, você Tudo, faz a cadastro inscrição no direitinho. Detran, tudo Então direitinho. tá. E Então, eu acho que a gente vai ter que fazer outro episódio. Porque tem muito porque tem assunto, muito né? assunto. Como é que Eu vou pode, falar acaba né? nunca. do WhatsApp do escritório, já que ele chegou, já falei as redes, fala o WhatsApp. Acho que eles ainda vêm aqui dentro ainda, Pode eu acho falar. que eles vêm, né? Fala o WhatsApp. Não, WhatsApp Vamos, para Tá, o número. WhatsApp Pode falar o falar. número. para contato é Deixa- 21 985 91 28 60. 985 21 Eu tenho que falar do começo, senão eu me embolo. Vai. 21 98591 2860. Ah, e outra coisa. Neves e Teixeira atende o Brasil todo. Ô, legal. Por que atendemos o Brasil todo? Porque... Tem problema no Brasil sim, todo. E o advogado, Simples assim. sim, e o advogado pode, a minha OAB em todo o território nacional. Que legal. Eu posso atuar. E também faço atendimento por Fala chamada aqui no microfone. Faço Isso. atendimento por chamada de vídeos. Nós atendemos o Brasil É o que inteiro. hoje é muito comum. Podemos atuar e ter processo em cada estado. Podemos ter 5 processos em cada estado. Eu posso ter 5, o Diogo ter 5 e o escritório tem 5. Ah, tem que topo legal. do Então dá escritório. 15. E se 5, um exemplo. Se porventura naquele estado passar dos 15, aí nós temos que tirar a carteira Sim. da OAB suplementar daquele Sim, estado sim. e pagar Pra- uma anuidade que a OAB sim, também ia deixar sim. por menos. Mas podemos atuar. Então, assim, nós temos processos fora do Rio de Rio. Janeiro, atuamos, falamos pelo Meet, pelo WhatsApp, mandamos a procuração, Pelas a redes pessoa sociais. procura, isso, a pessoa preenche lá, manda de volta. Então, assim, estamos a postos. Interestaduais, Não, viu? em todo o território nacional. Quero que as Gente, crianças venham aqui. não, Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ela queria vir. Ela queria vir no dia do aniversário. João, dá um tchau, ó, dá um tchau. Ela queria. Ela queria vir no dia do aniversário dela. Mas o doutor Diogo teve uma sustentação, teve uma audiência, não podia vir. Então a gente fez o seguinte: a Jace teve a brilhante ideia de fazer o quê? Já que ela não veio, né, no dia do aniversário, a gente traz a festa pra ela. Então trouxemos a festa pra ela. Ó, um restante de semana também quero maravilhoso. agradecer a Diogo, Agradecendo a Denise. vocês. Ai, Obrigada pela. pelo carinho. Não, imagina. Depois dessa a gente só vai terminar logo pra gente Comer o curtir. bolo da Gente, um beijo. Até beijo. semana que vem. beijo. Bom, Quero ficar quieta. bom restante de semana. Obrigada, equipe maravilhosa. Obrigada. Tá bom? Tá Não bom? perca, gente. Um Nos beijo. acompanha. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.